Crianças, a tia Luziane hoje vai contar uma história muito legal. Só que essa história vocês vão ter que observar toda a paisagem, vão observar cada detalhe que a tia Lu vai mostrar nessa história, sabe por quê? Porque essa história que a tia Lu vai contar é sobre a independência do Brasil. Exatamente, que é comemorada, sabe quando? No dia 7 de setembro. Então, essa contação de história é uma homenagem à nossa independência do nosso Brasil, que comemoramos no dia 7 de setembro. Muito bem! Vocês, aprenderam direitinho, né? Então, antes da tia Lu começar a contar essa história, nós vamos fazer o quê? Vamos cantar nossa música para chamar quem? A história, não é isso? Então vamos fazer assim, Lá na montanha tem uma casinha toda enfeitada, cheia de florzinha. Lá na casinha em cima da montanha mora a menininha que gosta de historinha. Se você quer ouvir o que agora eu vou contar, sobe na montanha pra você escutar. E vamos ouvir a história. Era uma vez, há muito tempo lá atrás, chegou uma família de Portugal aqui no Brasil. Essa família veio de navio de Portugal e chegou aqui no Brasil. E aí, quando essa família real chegou aqui, eles se encantaram com a beleza que tinha aqui no nosso Brasil. E eles decidiram ficar por um tempo aqui no nosso Brasil. E eles ficaram muito felizes. Só que eles queriam tomar conta de tudo que estava aqui no Brasil. E aí, certo dia, eles resolveram voltar para o Portugal. Só que o filho dele, Dom Pedro, disse: papai, eu vou ficar aqui no Brasil. E ele não foi com seus pais para Portugal. E ficou aqui no Brasil. Ele amava esse país brasileiro. Ficou encantado com tudo que aqui tinha. Só que veio uma carta dizendo que ele tinha que voltar para Portugal. Só que, ele não quis e chamou todo o povo e o povo pediu para ele ficar. Então, ele ficou e ele não voltou para Portugal. Ele não quis voltar para Portugal. E aí, como ele gostava muito do Brasil, ele disse: eu vou ficar aqui e vou tornar esse país independente. Que Portugal não vai mais mandar aqui no Brasil. Então, Dom Pedro I, ele pegou seu cavalo, foi à margem do rio e gritou: independência! E aí, todo mundo disse: independência ou morte! E aí, o nosso Brasil se tornou um país independente. Portugal não podia mais mandar no Brasil, porque o Brasil agora, só quem podia mandar no Brasil era o povo que morava no Brasil. E o povo vibrou com Dom Pedro e eles estavam muito felizes porque não precisava mais que Portugal mandasse no país que era o nosso Brasil. E aí, o nosso Brasil, ele é muito lindo, ele tem suas belezas e Dom Pedro ficou encantado com a beleza do nosso Brasil. E ele amava morar aqui no Brasil. E veja só como o nosso Brasil é um Brasil rico em cultura. Por isso que no dia 7 de setembro se comemora o dia da independência do Brasil, crianças. Isso mesmo, no dia 7 de setembro se comemora a independência do nosso Brasil. Olha que legal! Vocês gostaram dessa história? A tia Lu,
Amou essa história. E viva a independência do Brasil! Ê! Nós somos agora um país independente. Que legal, né, crianças? Agora vamos cantar uma música bem legal que fala da independência do nosso Brasil. Então vamos lá com a tia Lu. Pedro I subiu no cavalo, gritando em alta ação: independência ou morte? Depois desse grito no Rio Ipiranga, não somos mais colônia, sim um país. Dom Pedro I subiu no cavalo, gritando em alta som: independência ou morte? Depois desse grito no Rio Ipiranga, não somos mais colônia e sim um país. Viva Dom Pedro, viva o Brasil! 7 de setembro, independência do Brasil. Viva Dom Pedro, viva o Brasil! 7 de setembro, independência do Brasil. Viva o Brasil! Viva a independência do Brasil!